Na TV Sud você tem o melhor conteúdo diariamente no YouTube. Confira os programas dos canais Degustando o Vem Segue-me, Que Firme Alicerce, A Luz das Escrituras, Cosplay de Retornado, Plano Alternativo, Victor Neres, Sarsa Ardente Sud, Sara e Nefe, Jornal Placas de Ouro. O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Degustando Vem Segue-me comigo, Gustavo Bayer. No vídeo dessa semana nós vamos estudar somente uma sessão, que é a sessão 84 de Doutrina e Convênios. Embora seja só uma sessão, tem bastante conteúdo, são mais de 100 versículos. Então não vamos perder tempo e vamos para o contexto. A sessão 84 foi revelada ao profeta Joseph em Kirtland, Ohio, nos dias 22 e 23 de setembro de 1832. Durante esse mês de setembro, ocorreu o retorno de vários elders de suas missões do leste e eles fizeram uma reunião para relatar como é que foram os seus trabalhos na obra missionária. Enquanto eles estavam reunidos nessa alegre ocasião, foi recebido o contido nessa sessão 84. Todas as vezes que eu leio a respeito dessas missões, dessas primeiras missões, da restauração do Evangelho, eu fico impressionado com os missionários. A gente sabe que a missão sempre é um desafio. Foi na minha época, continua sendo até hoje, ainda mais nesse período de pandemia, mas hoje a gente tem CTM, a gente tem passagens aéreas compradas, a gente já tem uma casa confortável, toda equipada, e nessa época não, eles tinham que sair, muitos deixavam suas famílias. Tá certo que essas primeiras missões aqui eram de períodos menores, mas eles não tinham aonde ir, não tinham onde ficar, não tinham nada. Então, isso me faz admirar muito o legado desses primeiros missionários. Só uma última observação dentro desse contexto. Consta ali no livro de Doutrina e Convênios que essa revelação, que Joseph intitulou ela como Revelação sobre o Sacerdócio. O primeiro tópico que eu queria conversar com vocês hoje trata justamente sobre o tema principal dessa sessão, que é a respeito do sacerdócio, e sobre que nós podemos ter acesso ao poder e às bênçãos do sacerdócio de Deus. Primeiro de tudo, é sempre bom a gente relembrar o que é o sacerdócio. Segundo o Guia de Estudo das Escrituras, o sacerdócio é a autoridade e o poder concedidos de Deus ao homem para agir em todas as coisas relacionadas à salvação. Segundo essa definição, o sacerdócio é a autoridade e o poder de Deus concedidos ao homem. A gente pode inclusive ver nessa sessão 84 a linha de autoridade de Adão até Moisés. E a gente vê que essa autoridade ela é conferida por meio da imposição de mãos. Ou seja, um portador de sacerdócio que já possui essa autoridade, ele confere essa autoridade para uma outra pessoa. Somente um pequeno esclarecimento, quando eu disse aqui outra pessoa, é importante deixar claro que o sacerdócio ele pode ser conferido por um rapaz a partir do ano em que ele vai completar 12 anos, dali em diante, ou seja, um rapaz, um homem, desde que seja digno e membro da Igreja de Jesus Cristo. Sempre que ocorreu uma dispensação aqui na Terra, o sacerdócio esteve presente para que, como diz a definição, as obras de salvação pudessem ser realizadas. E, com a restauração do Evangelho, ou seja, com o início da dispensação da plenitude dos tempos, essa que nós estamos vivendo agora, não poderia ser diferente. A gente viu lá nos primeiros versículos de Doutrina e Convênios, inclusive a ocasião em que Joseph recebeu o sacerdócio arônico e também o sacerdócio de Melquisedeque. Então, quanto à autoridade, acho que deu para explicar um pouco. Agora vamos para a segunda parte. A gente viu que o sacerdócio é a autoridade e o poder de Deus concedido ao homem aqui na Terra. São coisas distintas. A autoridade a gente recebe por meio da imposição de mãos, por um portador do sacerdócio, mas para que a gente possa ter poder no sacerdócio, existe uma responsabilidade muito grande nossa, que é a responsabilidade de estarmos dignos de ter esse poder. Quanto mais digno for um portador do sacerdócio, maior vai ser a manifestação do poder para abençoar a vida de outras pessoas.
Eu tava gravando aqui todo bonitinho de terno, mas não vai dar jeito não, gente. Vai vir uma onda de frio, mas hoje aqui em Londrina tá calor. Então, daqui pra frente, o vídeo continua só com camisa branca. Para facilitar o entendimento dessa diferença entre autoridade e poder, como é que isso funciona, eu vou dar um exemplo comparando o sacerdócio como um grande carro. Imagina uma Ferrari. A autoridade seria como se eu tivesse recebido uma Ferrari. Imagina, nossa, que maravilha, a Ferrari. E o poder seria o combustível. Não adianta nada eu ter uma Ferrari bonitona na minha casa se ela não tem combustível. Ela não vai sair do lugar, eu não vou poder usufruir dessa Ferrari. Então, para que eu possa andar com essa Ferrari, eu preciso de combustível. E no caso, o combustível dela é a retidão. Então, quanto mais reto eu for como um portador do sacerdócio, mais esse poder vai se manifestar na minha vida. Agora, se ao invés de produzir obras de retidão, eu cometer iniquidades, não for digno o suficiente, de ter o sacerdócio, é como se eu estivesse enchendo o tanque dela de qualquer outra coisa. Imagina eu pegar essa mesma Ferrari e eu abastecer o tanque dela de Coca-Cola. O que iria acontecer? Ia destruir, ia dar problema. Ainda dentro desse comparativo, eu fico imaginando, principalmente para muitos homens, eu sou assim, a gente gosta bastante de carro. Imagina eu ganhando uma Ferrari. Eu ia querer lustrar, cuidar dessa Ferrari, ia fazer de tudo para cuidar dela. Nunca que eu ia abastecer a minha Ferrari com Coca-Cola ou com qualquer outra coisa. Eu falei que ninguém ia abastecer, mas eu acabei de lembrar agora aqui uma situação que acho que retrata bem isso daí. Eu trabalhava num escritório de advocacia, tinha recém sido contratado por esse escritório, e era um escritório bem grande, atuava em várias cidades, e tinha uma frota de carros bem grande. E um dia eles me pediram para que eu fosse numa cidade próxima aqui de Londrina com uma Pajero deles. E foi eu e mais duas advogadas, eu fui dirigindo, assinei toda a papelada para levar a Pajero. Eles falaram, você pode abastecer o carro em tal posto. Mas eu que na época tinha um Golzinho verde, não estava muito acostumado com a Pajero, Então na hora que eu cheguei no posto, a pessoa perguntou, vai abastecer com o quê? Eu falei, ixi, sabe que eu não sei? O correto, uma pessoa sensata que queria fazer, ligar para o escritório e perguntar. Mas eu fiquei com vergonha de não saber. A frentista acabou falando, eu acho que isso aqui é gasolina. Então o que eu falei? Abastece gasolina. Mais um detalhe, era diesel. Até que a gente conseguiu chegar, acredito que tinha um tanto de diesel é mais pesado, então a gente chegou na outra cidade. Mas na hora que a gente chegou lá, cadê dessa Pajero funcionar? E tentei uma, duas, aí eu liguei para um dos donos do escritório para conversar. Falei, olha, não está funcionando a Pajero, nem a pau, não sei o que eu faço. Ele falou, você botou no Drive? Sabe dirigir carro automático? Eu falei, sei, mas não está saindo. Aí ele perguntou, onde que você abasteceu? Eu falei, abasteci no posto que o escritório tem convênio. Ele falou, nossa, mas que estranho, o diesel de lá é bom. Na hora que ele falou que o diesel de lá era bom, eu só tirei o celular daqui, olhei para a pessoa que estava do lado e eu falei, era diesel. Resumindo, não adiantou nada eu ter uma Pajero super potente e ter colocado combustível errado nela. Mas voltando, vamos voltar. Nesse exemplo da Ferrari, eu não iria colocar Coca-Cola nela, eu iria colocar um combustível errado. Mas agora por quê? Sendo o sacerdócio muito maior, com uma importância eterna, maior do que qualquer bem aqui na Terra, muitas vezes a gente acaba abastecendo erroneamente essa nossa Ferrari, que é o sacerdócio. Então que a gente possa ponderar, possa dar o devido valor e possa abastecer esse carro tão potente, tão importante que é o sacerdócio em nossa vida. É lógico, gente, eu só fiz isso para fazer um comparativo. Eu não quero dizer que o sacerdócio é comparável a um carro, porque não tem nada aqui no mundo que possa ser comparável, mas só para que a gente possa entender e dar a devida importância a esse poder concedido aos homens aqui na Terra. Antes de passar para o próximo tópico, eu queria enfatizar que ser um portador do sacerdócio é um grande privilégio. Eu sinto uma segurança muito grande sendo um portador do sacerdócio aqui em casa. Nas ocasiões em que eu precisei dar uma bênção de saúde, de conforto em minha família, eu sinto que é um privilégio, mas também uma responsabilidade muito grande. Como a gente viu, a gente precisa viver à altura desse poder tão grande. E algo que é importante a gente ponderar também, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar exercer o sacerdócio. Principalmente no que diz respeito a uma bênção de saúde, ela pode ocorrer a qualquer momento. Então precisamos estar dignos sempre de portar tão grande responsabilidade. Um outro tópico que eu quero tratar com vocês
fala sobre nós darmos ouvidos com diligência às palavras de Cristo. A gente vê um pouco desse tema ali a partir do versículo 43. Inclusive eu já quero ler o versículo 43 com vocês. Esse versículo diz o seguinte: E agora vos dou o mandamento de que vos acauteleis, de que deis ouvidos diligentemente às palavras de vida eterna. Eu gostei muito como foi enfatizado que nós devemos dar ouvidos com diligência às palavras de vida eterna, ou seja, as palavras de nosso Salvador. Se a gente for voltar lá no primeiro versículo dessa seção 84, diz que essa revelação foi recebida diretamente do Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes quando a gente pensa sobre as palavras do Salvador Jesus Cristo, a gente acaba focando bastante nas Escrituras. E sem dúvida nenhuma, as Escrituras, Velho Testamento, Novo Testamento, Livro de Mão, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, elas contêm sim as palavras de salvação. Mas esse conceito é muito mais abrangente. Podemos incluir dentro disso as conferências gerais, podemos incluir também a Liahona, que tem mensagens mensais da primeira presidência e da liderança da igreja. A gente pode incluir também os manuais oficiais da igreja, inclusive o manual do Vem Segue-me. A gente vê nesse versículo 43 que nós estudarmos as palavras de Deus não é uma sugestão. Como diz ali, é um mandamento. E não trata de uma simples leitura. Nós devemos estudar, devemos examinar, devemos ponderar a respeito. Eu quero ler com vocês agora o versículo 44 dessa sessão, que diz o seguinte: Porque vivereis de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim como em uma receita, cada ingrediente tem um papel importante, nós devemos buscar toda a palavra de Deus. Usar todos os recursos, porque eles são importantes, eles são essenciais para a nossa salvação. Que possamos então ponderar qual importância estamos dando para toda essa palavra de Deus que temos em nossa vida. Graças à tecnologia, todo esse conhecimento está muito mais acessível. Quem tem um smartphone consegue ter acesso a discursos da conferência dos últimos anos, liahonas, escrituras e tudo mais. Então que possamos aplicar essa ferramenta para nosso benefício. Eu gostei muito também dos versículos 51 e 52, que diz o seguinte: Porque aquele que não vem a mim está sob o jugo do pecado. E quem não recebe a minha voz não conhece a minha voz, e não é meu. Então temos essa responsabilidade. Uma das principais, se não a principal responsabilidade que a gente tem aqui na Terra é conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Temos que conhecê-lo muito bem. Como que a gente vai seguir algo que a gente não conhece? Nesses versículos 43 até os 54, 55, ele fala bastante sobre a responsabilidade de estudarmos as palavras de Deus. E faz um comparativo, que as palavras de Deus são como luz na nossa vida. O papel da luz é justamente mostrar a realidade das coisas, fazer com que a gente possa enxergar as coisas como elas realmente são. Eu sempre digo para os meus filhos que o que tem no quarto deles quando está com a luz apagada e está com a luz acesa é a mesma coisa. Muitas vezes eles ficam com medo, falam: papai, eu estou com medo de noite e tudo mais. Mas quando as coisas estão claras, a gente não tem medo, a gente consegue enxergar tudo. Então, que possamos buscar ter essa luz na nossa vida. Quanto mais a gente conhecer o Evangelho, mais claro e mais fácil vai ficar da gente seguir o exemplo do Salvador Jesus Cristo. A pergunta que eu trouxe para que a gente possa ponderar nessa semana é a seguinte: qual importância estou dando para as palavras de Deus no meu dia a dia? Pondere a respeito, pondere quanto tempo a gente tem gasto com mídias sociais, com distrações, e quanto tempo a gente tem gasto com o que de fato importa, que são as palavras de Deus. Esse foi o Degustando o Vem Segue-me dessa semana. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixa aqui nos comentários também o que você pôde aprender no estudo dessa semana. Eu sempre gosto de frisar que eu amo receber os comentários de vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui embaixo e se inscreva. Lembrando que todas as terças a gente tem um vídeo sobre o estudo do Vem Segue-me e todos os sábados a gente tem o Curta e Compartilho, que são mensagens curtas e inspiradoras aí que eu espero que possa ajudar vocês. Falando em curtir, deixe seu joinha se você gostou desse vídeo, espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Vocês esperavam algum diretor aqui no canal? Não vai ter nada disso. Vim tomar conta do pedaço
Hoje não tem história de brasileirinho por aqui, tá bom? Vim a convite do Gustavo Bayer, dono desse canal horripilante, horrível. E por que é horrível este canal? Porque ele fala bem do evangelho, tem conteúdos bons, tem escrituras, ensinamentos maravilhosos do Vem Segue-me, né? Vem Segue-me. E quem sou eu? Eu sou um personagem do canal Victor Neres. Meu nome é Dona Clotilde, para você que não sabe, e eu represento opositores da igreja que porventura façam conteúdo contra o evangelho, não é mesmo? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo. Inclusive, tá? Alterei as configurações aqui do canal e vocês vão me enxergar no modo selfie, sim. O que eu tô mandando, vem comigo. Fala, Gustavo. Cheguei atrasado. Mas dá pra compensar, trouxe até um chocolate. O que essa mulher, que a Dona Clotilde tá fazendo aqui? Calma, calma, não é o que parece, não é o que parece, fica tranquilo. Eu não acredito no que eu tô vendo, Gustavo. Eu não acredito que você me trocou por essa mulher. Não. Eu não acredito que você fez isso comigo. Será que o diretor vai continuar? Será que ele perdoou o Gustavo? Será que ele dividiu o chocolate? Esta e outras perguntas serão respondidas no próximo episódio. Brincadeiras à parte, espero que vocês tenham gostado da participação do Victor. Brigadão, Victor, por ter participado. Se você ainda não é inscrito, não conhece o canal dele, é Victor Neres. Vou deixar o link aqui embaixo. Tem bastante conteúdo da igreja, tem várias lives. E é isso daí, gente. Acompanhe então os próximos vídeos. Veja o que vai acontecer nessa saga do diretor. E até mais. Agora sim, até mais. Tchau, tchau, gente.